Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel, eu tenho 19 anos, sou coach de carreira, para quem ainda não me conhece. E nesse vídeo eu vou estar tratando um pouco com vocês sobre as teorias da motivação. Ou seja, nessa aula eu vou estar destacando as principais teorias que cercam a motivação dos indivíduos dentro do âmbito social e profissional. Então, para começar, eu vou estar falando um pouco com vocês da teoria, um pouco dessas teorias, né? Então, a primeira delas são as teorias de conteúdo. Como que elas funcionam? Então, a teoria de conteúdo, ela vai tratar a respeito das necessidades do indivíduo. Então, elas se focam nas necessidades do indivíduo dentro do contexto social, profissional. Então, dentro desse contexto, nós temos a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow e a teoria dos dois fatores de Herzberg. Então, e aí a outra teoria são as teorias de processo. As teorias de processo elas já visam fazer uma análise do comportamento humano, da personalidade do indivíduo e como isso influencia no seu comportamento, no seu ciclo motivacional. Então, agora eu vou começar falando um pouco da teoria de conteúdo, que é a teoria que envolve o estudo das necessidades do indivíduo. Dentro delas, a principal é a teoria da hierarquia das necessidades. Como eu já havia falado, ela foi proposta pelo psicólogo americano Abraham Maslow. E essa teoria, ela abrange, de forma geral, o estudo de como o comportamento humano ele pode se evoluir, né, já dentro das suas necessidades até que o indivíduo possa atingir a sua autorrealização. Então, essa teoria ela pode ser expressa através de uma pirâmide onde nós temos as necessidades primárias, que são as necessidades básicas do indivíduo, e as necessidades secundárias, que são as necessidades mais complexas, que cercam o comportamento social do indivíduo, no âmbito social e profissional. Então, eu vou estar falando um pouco de como se organiza essa pirâmide. Depois, eu vou estar mostrando aqui para vocês um exemplo de como ela funciona, de como ela pode ser estruturada. Então, a base da pirâmide, segundo o psicólogo Abraham Maslow, ela começa pelas necessidades fisiológicas, ou seja, as necessidades fisiológicas, elas são as necessidades básicas do indivíduo, são as necessidades básicas do ser humano. Então, todos nós temos a necessidade de comer, respirar, se reproduzir e outras necessidades, tipo necessidade de dormir, são necessidades básicas de todo ser humano. E a outra, acima das necessidades fisiológicas, então temos
as necessidades de segurança. Então, as necessidades de segurança, elas já envolvem uma parte mais complexa, que é a parte do indivíduo se sentir protegido. Todos nós, como seres humanos, temos a necessidade de proteção, de nos sentirmos protegidos, é, seja dentro da nossa casa, em qualquer ambiente. É a necessidade básica, quando estamos nos constituindo como seres humanos, de nos sentirmos protegidos. Então, as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança estão na base da pirâmide. E elas são as necessidades primárias, ou seja, são as necessidades básicas do ser humano que nós precisamos tanto para a nossa sobrevivência em meio coletivo, no âmbito social, para que possamos alcançar futuramente a nossa autorrealização, ou seja, a nossa autorrealização na vida profissional, na vida pessoal. Então é toda uma hierarquia que deve ser seguida, deve ser obedecida, para que possamos chegar à nossa autorrealização, tanto na vida social quanto na vida profissional. Agora, saindo das necessidades primárias, nós temos as necessidades secundárias. As necessidades secundárias, elas já se sobressaem no meio da pirâmide. Então, logo em seguida que nós satisfazemos as nossas necessidades fisiológicas e de segurança, nós devemos atender às necessidades sociais. O que são as necessidades sociais? As necessidades sociais, elas são as necessidades que todo indivíduo ele tem de ser aceito por um grupo, de ser bem aceito pela família, de se sobressair no meio coletivo, de ser bem aceito, fazer amigos, constituir um grupo, constituir, de um meio coletivo de convívio social, com de poder estar compartilhando ideias. Essas habilidades, né, esse, com, necessidades sociais a gente vai desenvolvendo na família e na escola. Então, tudo começa no ambiente familiar e no ambiente escolar a gente vai aperfeiçoando essas habilidades, as nossas habilidades para que possamos ser bem aceitos no ambiente coletivo, social, formar amigos, poder estar compartilhando experiências com o grupo. Aí a próxima necessidade satisfazer, após satisfazer as necessidades sociais, desculpa que eu me atrapalhei um pouco aqui, após satisfazer as necessidades sociais, nós devemos, o ser humano, ele logo em seguida tem a necessidade de atender às suas necessidades de autoestima. O que são as necessidades de autoestima? Elas envolvem o id e o ego, que são o id, ele vem da necessidade de satisfazer os desejos do nosso corpo, os desejos humanos. E o ego é a próxima etapa a ser atendida. Feito isso, ela vem nós temos a necessidade de sermos bem aceitos, de aumentar a nossa autoestima. Então, a nossa autoestima precisa ser atendida,
vem status quo, elogios, incentivos que partem do nosso convívio social. Satisfeitas as necessidades de autoestima, a- nós, após atender todo esse conjunto, nós alcançamos a nossa autorrealização. Então, a nossa autorrealização, ela está no topo da pirâmide e ela é uma necessidade para cada um, tem um significado, né? Para uns, autoestima pode ser uma coisa, tipo, para uns eu acordei, eu já estou autorrealizado, eu já estou, já alcancei a minha autoestima, a minha, para outros é conseguir uma casa, um carro. Então, mas a autorrealização, ela está se situa no topo da pirâmide, após satisfeitas todas as demais, os demais níveis, as demais necessidades. Então, eu vou estar exemplificando com vocês aqui em um exemplo como que é estruturada essa pirâmide. Então, assim, não sei se está dando para enxergar. Eu vou estar colocando um pouco mais para frente. Ó, aqui, pessoal. Ó, aqui embaixo está escrito, ó, necessidades fisiológicas, que se situam aqui na base da pirâmide. Então, aqui temos todo um crescimento até chegar aqui em cima, que é a autorrealização, quando o indivíduo se sente realizado, e essa autorrealização ela vai partir das necessidades sociais e de autoestima. Então, aqui embaixo passou necessidades fisiológicas, necessidades de segurança. A próxima etapa é necessidades sociais, necessidade de autorrealização, desculpa, autorrealização não, autoestima e por fim a autorrealização. Então a pirâmide ela é estruturada assim, basicamente dessa forma que eu desenhei aqui para vocês, tá bom? Então ela foi proposta pelo psicólogo, ele analisou o comportamento humano dessa forma e para que nós atendemos todo um ciclo de necessidades e para essas necessidades ser atendidas nós precisamos chegar ao topo da autorrealização. Então, isso envolve a parte motivacional, e essa parte motivacional eu vou estar tratando com vocês depois, tá bom? Agora, dando continuidade aqui na nossa aula, eu vou estar falando com vocês um pouco agora ainda dentro da teoria de conteúdo, que visam, como havia falado, visam analisar as necessidades do indivíduo. Eu vou estar falando um pouco com vocês da teoria dos dois fatores. Como funciona a teoria dos dois fatores? Essa teoria, ela tem foco em compreender as necessidades do indivíduo com base no seu ambiente de trabalho. Então, ela foi proposta também pelo psicanalista Herzberg, e ele visa compreender o comportamento humano, as necessidades dele dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, como que o indivíduo ele se automotiva, se autorrealiza no ambiente de trabalho
a partir das suas necessidades, especificando realmente dentro do âmbito profissional do indivíduo. Então, segundo Herzberg, toda motivação, todo ciclo motivacional, ele resulta em uma satisfação, pode resultar em uma satisfação ou em uma frustração. Então, às vezes, quando quando estou fazendo algo para mim, eu posso ter um resultado positivo ou um resultado negativo. E eu posso dizer que isso aí faz parte da vida de todo mundo, altos e baixos. Então, às vezes nem tudo vai dar certo, às vezes uma coisa pode dar errado. E então a gente tem que tentar se superar. Então, não, focando mais aqui no tema, a satisfação ela está relacionada a um fator intrínseco ao indivíduo. Então, intrínseco é algo interno ao indivíduo. Extrínseco é algo externo, intrínseco algo interno. Então, a satisfação ela está relacionada ao fator interno ao indivíduo. Só eu posso me sentir verdadeiramente satisfeito. Os fatores do meio podem influenciar, mas a verdadeira satisfação ela parte de dentro de mim, é algo interno que parte dentro de mim. Então, eu que tenho que me sentir satisfeito, me sentir autorrealizado. Já o, após a satisfação, nem sempre nós vamos nos sentir insatisfeitos. Um processo pode resultar em uma satisfação, ele pode resultar em uma insatisfação. Então, segundo ele, a insatisfação ela está relacionada a fatores extrínsecos ao indivíduo. Então, os fatores extrínsecos são os fatores do meio, que constituem o meio à nossa volta, o ambiente à nossa volta. Então, eu vou dar uma lida aqui para vocês. Ó. Então, insatisfação ou frustração, segundo Herzberg, está relacionada a fatores extrínsecos ao trabalho e ele definiu como fatores higiênicos, ou seja, a insatisfação no cargo, ela ocorre em função do ambiente, da supervisão dos colegas e do contexto geral do cargo. Então, dentro do ambiente de trabalho, nós temos diferentes fatores que irão influenciar na nossa personalidade. Então, normalmente, insatisfação ela está relacionada a esses fatores que podem causar estresse e outros problemas que podem gerar um mau desempenho dentro do nosso cargo, dentro da empresa. Então, agora eu vou falar de forma geral, a motivação é um fator essencial para garantir a satisfação dos trabalhadores no ambiente de trabalho, assim como a presença dos fatores higiênicos que no caso engloba a insatisfação. A insatisfação ela está relacionada à frustração e a frustração ela faz parte da nossa rotina de trabalho. Nem tudo vai nos satisfazer, nem tudo vai nos autorrealizar, mas é com base nos nossos erros que nós vamos aprimorando o nosso desenvolvimento profissional dentro da empresa. Então,
Segundo Herzberg, a verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento. Então, para o indivíduo se sentir verdadeiramente motivado, ele também depende da equipe, os fatores extrínsecos à sua volta. Então, a equipe vai ajudar muito, o ambiente à sua volta vai ajudar muito. É tudo um estímulo, né? É um estímulo, ou seja, todo incentivo gera um estímulo que gera uma necessidade, essa necessidade leva a uma ação e que, como havia falado, segundo ele, pode resultar em uma satisfação ou em uma insatisfação ou frustração. Agora eu vou estar falando com vocês um pouco das teorias de processo. As teorias de processo, elas foram propostas, elas vieram logo depois, né, das teorias de conteúdo e as teorias de processo, elas englobam, como eu havia falado, a personalidade, elas se focam no estudo da personalidade do indivíduo e como isso influencia no seu comportamento motivacional. Então, a teoria da equidade, é aí que surge a teoria da equidade. Eu vou dar uma lida para vocês explicando como funciona essa teoria. Então, ela é caracterizada como uma teoria de processo, a qual tenta identificar como a comparação entre os indivíduos pode influenciar a motivação. Então, ou seja, elas irão analisar realmente como o comportamento do profissional pode influenciar no seu comportamento motivacional, ou seja, como ele lidar com o contexto do dia a dia no ambiente de trabalho, ou seja, os problemas e outras coisas. Então, temos a entrada e a saída, né, que eu vou estar explicando. A entrada ela engloba a entrada e a saída de valores organizacionais devem ser bem avaliados nesse processo motivacional. Então, dentro desse contexto, esses dois aspectos devem ser bem geridos, bem avaliados também, a entrada e a saída de informações. Então, de forma geral, ela demonstra que para a maioria dos trabalhadores a motivação é influenciada tanto pelas recompensas relativas quanto pelas absolutas. Então, as recompensas relativas e absolutas elas estão interrelacionadas. Então, uma depende da outra. Então, pessoal, eu finalizo a aula, tá bom? Eu vou retomando com vocês, né? Que agora eu já estou finalizando para não tomar muito tempo de vocês, que já passou algum tempo. E agora eu vou falar um pouco, retomando, então, temos a teoria de conteúdo, onde ela se divide na teoria de Abraham Maslow, que é a teoria da hierarquia das necessidades, e a teoria dos dois fatores proposta por Herzberg. E a, as teorias de processo. As teorias de processo elas já envolvem a teoria da equidade, que trata toda essa questão, como eu acabei de explicar, né? Não sei se vocês conseguiram compreender bem, mas se vocês quiserem estar aprofundando, podem dar uma pesquisada, que vocês vão estar compreendendo melhor como funciona essa teoria. Tá bom? Aqui eu só dei uma pincelada para vocês entenderem mais ou menos como funciona. E ela realmente é focada na análise
a partir da personalidade, ela foca no comportamento motivacional do indivíduo. Então, como a personalidade influencia no comportamento. É, então, é basicamente isso, pessoal. Se vocês quiserem estar aprofundando também a respeito das teorias de Abraham Maslow, ele é um psicólogo americano. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, vocês vão se interessar bastante, porque é um tema bem amplo, bem diversificado, e eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, mandem para mim estar esclarecendo, respondendo para vocês. E é só mandar no link, tá bom? Aqui nesse vídeo mesmo, vocês podem estar mandando links que podem complementar a aula também, tá bom? Que eu aí, dúvidas que eu vou estar respondendo também, tá bom? Eu espero ter ajudado. Boa noite.